Você está bom? Cheguei, Conseguiu chegar? consegui sair de uma assembleia da cooperativa para vir correndo para cá. É mesmo? Cooperativa de quê? Cooperativa de palestrantes que eu fundei com mais 11 amigos, lembra que te falei? Eu lembro, mas não lembro, assim, minha cabeça é meio... É Pois meio... é, nós fundamos a primeira cooperativa de palestrantes do Brasil e Que, estávamos agora terminando a nossa primeira assembleia. que legal. E eu não estou incluso nesse negócio aí, por quê? Já estou Você me está queimando. lá, meu anjo, você já vai receber o convite para integrar. Você acha que você vai ficar de fora? Tu jura? Não sei de nada, estou só perguntando, né? Deixa eu perguntar. De jeito nenhum você vai ficar de fora, anjo. Então, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa aí, para quem está assistindo a gente aí, já, daqui a pouco a Carol está Boa entrando aí. noite, a Chocolate Pop já está aqui. Olha Boa noite, aí, gente. tá cheio de coisas aí hoje, então, né? São todas mulheres empreendedoras ou também tem outro, ou também tem Não, aí homens? é de palestrantes. Só um minutinho, Marcelo, só um minutinho aqui. Claro. Desculpa, tive que atender uma demanda aqui de casa. Não, aí são palestrantes, tá? São palestrantes homens e mulheres. É palestrante, tem experiência, vai receber o convite de um cooperado ou de um diretor, como eu, no caso. E aí vai mandar lá, vai precisar preencher os requisitozinhos, vai passar por nossa análise técnica para a gente avaliar o teu nível de palestra, de posicionamento. Até porque a gente vai vender nossos palestrantes para empresários brasileiros no Brasil e no mundo. Ui, então quer dizer que isso aí é uma cooperativa meio esquisita. Quer dizer que você vai me vender, então você vai estar. Não vou falar o nome, não, que é feio. Vendendo sua palestra. Ah, meu capital intelectual e meus conhecimentos. Olha, a Carol chegou. Posso chamar ela? Deve. Deixa eu chamar ela aqui, então, Carol para. Aguiar está aqui conosco. Deixa eu chamar a Carol. Pronto, já tá A Carol chamada. no frio lá de São Paulo e a gente derretendo aqui no calor de Recife. Olha aí a Carol! Bem-vinda, Seja muito Carol! bem-vinda. Brinca de azul. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Perfeitamente. Boa noite já, né? Boa noite já. Boa noite, Tudo gata. bem? Tudo ótimo, tudo bacana. Como é que está o Tudo bem. frio aí em São Paulo? Na verdade, eu estou em São Bernardo do Campo. São Bernardo é mais gelado, né? A gente está aqui. Agora, final do dia, Marcelo, está melhor, né? Mas a gente passou o dia inteiro com chuva. Eu estou bem perto da serra, estou num bairro tipicamente italiano, o bairro do Demarque, né? Então, assim, é o penúltimo bairro antes da Serra do Mar. Então, tudo que vem do litoral, a gente acaba tendo esse impacto aqui diretamente, né? Então, assim, é a vida. Eu já acostumei. Que bacana. Olha só, deixa eu, em vez de eu te apresentar, Carol, eu vou pedir para a Iris fazer isso, porque afinal de contas, a Iris é que te convidou. Então eu vou hoje aqui, eu estou só quebrando gelo para não ficar muito papo calcinho aqui. Eu estou colocando no meio da história aqui. Para não ficar o cu dando luzinha, né, Marcelo? Apresenta essa convidada aí, Iris, vai. Vamos lá, nossa super convidada. Eu tenho a honra de chamar de amiga, mas também a minha parceira de negócios, parceira da Rede Ela Empreendedora. É a Carol Aguiar, que é especialista em marketing de relacionamento. Entende como ninguém de conexões. Tem um trabalho lindo, que é o projeto Conversa de Mulher, que é o nosso parceiro da Rede Ela Empreendedora, com um grupo fantástico, com mais de 3.000 mulheres empreendedoras. E ela faz um trabalho lindo, mas aí ela vai explicar melhor, porque o trabalho é dela. E a Carol, um ser humano lindo e um profissional super competente. E a gente já está com a parceria já há mais de um ano, né? Já vamos fazer 2 anos, na verdade, agora. 2 anos de parceria, que só cresce, que está rendendo bons frutos. E Carol, se apresente melhor, fale do seu projeto, fale de você para o nosso público. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Iris, porque fez essa conexão entre eu e você, Marcelo. Iris é a intermediária de conexões. Uma pessoa que também entende o que é conectar o outro, o que é parceria de negócio. Então, isso é muito importante, né? Bom, eu sou Carol Aguiar, né? Eu sou uma profissional de comunicação e marketing que um dia entrou em grupos de mulheres e viu que havia muitas mulheres precisando de uma ajuda com um olhar empreendedor. Eu também tenho uma empresa, a Carol Aguiar Conexões Humanas, que traz a questão da inteligência relacional, como a gente se
relacionar melhor conosco e com o nosso cliente, fazendo parcerias de negócios, entendendo como nos conectar para comércio, para as coisas que realmente precisam no dia a dia, né? Como a gente entender o outro e também como se entender. Porque muitas vezes a gente fala de parceria e só uma parte ganha. Então a gente precisa entender quais são os meus deveres e direitos nessa parceria. Então eu acabo ensinando essas mulheres nessas questões. E vem dessa demanda de mulheres que precisavam entender o que é ser parceira de negócios. Eu também vi que tinha muitas mulheres empreendedoras que não sabiam o que é formalização, né? Eu estou numa cidade que tem algo muito típico, né? São Bernardo do Campo é formado pela maioria dos imigrantes, né? Tanto imigrantes locais, digo, do Brasil, né? Muitos nordestinos, e também colônia italiana e japonesa, que são bem fortes aqui, principalmente italiana. E eu via que muitos vieram para trabalhar nas montadoras, né? Eu moro do lado da Volks, então a Volks fica aqui a 10 minutos da minha casa. E as grandes montadoras, elas vieram para cá para formar o ramo de automobilismo local. E esses imigrantes vieram como força de trabalho. Quando eu vi mulheres me pedindo ajuda, eu vi que tinha também um papel fundamental de olhar para a família, no caso, para as mulheres. Porque as mulheres estavam com o plano B, enquanto os homens trabalhavam na montadora. Só que o plano econômico, toda a situação fez com que invertesse todo o cenário. Ou seja, os homens perderam os empregos e as mulheres falaram, então agora o que era B vai virar A. Né? E o homem, por si só, até por perfil, ele se sentia muito confortável na questão de mantenedor. E a mulher muito confortável de ser dona do lar. Então, isso foi algo... Fale, Marcelo. Quer falar alguma coisa? Eu estou aceitando o convite para inverter isso aí. Eu estou a fim de ficar do lar e querendo alguém que vá para a rua trabalhar. Tem aí, se tiver alguém na live que esteja querendo lavar, cozinhar, passar, cuidar dos filhos e ficar em casa tomando conta das crianças, eu vou. Meu passe está à venda e pode ser negociável. É um excelente dono de casa, meu amigo, viu? Você sabe que nós temos um parceiro, ou melhor, um apoiador muito querido, o Cláudio. Ele é o macho do século XXI, tá? Ele tem um trabalho muito legal. Depois eu vou conectar a Iris, quem sabe vocês se conversam e trocam figurinhas, porque ele trocou realmente um emprego corporativo para acompanhar a esposa numa viagem de negócios no exterior e teve que abrir mão daquilo que fazia, cuidando da família e da filha. Então tem uma história muito legal dele traduzindo os dizeres de mulher. Puxa vida, o que eu vou fazer hoje? Eu lavar, passar, cozinhar, enfim. É isso aí. Eu acho muito legal. Eu não nasci para isso, amiga, não nego. Eu sou uma mulher que gosta de produzir, de trabalhar. Dentro de casa, o que eu amo fazer com a minha terapia é cozinhar. O resto a gente faz porque necessita, mas que eu goste, não. Vou fazer uma confissão aqui, então. Eu sou um feminista inveterado. Eu acho que o mundo seria muito melhor se fosse coordenado, orientado, conduzido pelas mulheres. Eu acho que o mundo seria mais humano, esses aspectos de humanidade, né, de tratamento com o terceiro seriam muito melhores. Eu tenho quase 30 anos de consultoria empresarial e toda vez que eu encontrei uma gestora de área, eu encontrei uma área mais harmonizada, muito mais equilibrada, muito mais cheirosa, né? Então, vamos ser francos, né? Não tem por que a gente conversinha. Então, eu sempre percebo, né, mesmo havendo erros de comunicação, mesmo havendo falhas de sistema, a mulher ela tem muito mais flexibilidade, ela tem muito mais tato, né? Até mesmo pelas áreas do cérebro, a mulher tem uma coordenação melhor, uma cognição melhor no que diz respeito a aspectos humanos. Então, quando eu e Iris topamos fazer uma live por semana com mulheres, eu falei, pô, Iris, tá mais do que certo isso, a gente tem que ter uma live com mulheres. Nosso canal só é masculino, eu ficava horrorizado. 89% das pessoas do meu canal, do Tudo Ensino, são homens. Eu falei, caramba, tá tudo errado isso, como é que pode isso? Né? Então, aí ele fala isso pra mim, né? Peraí, vamos mudar isso aí, vamos equilibrar isso aí. Pois é, então, Carol, você está muito bem-vinda, você está vindo para quebrar essa hegemonia, então já me tenha como parceiro, porque eu acho extremamente importante.
Ó, a Beth da Hora tá falando aí verdade, o Fábio Ferreira também tá falando aí, beleza, Carol maravilhosa. Então aí, Carol, seus filhos estão chegando aí. Obrigada. Mas, então, concluindo assim rapidamente, eu vi que essas mulheres precisavam de ajuda, né? E estavam muito próximas a mim. Eu já estava numa condução de coordenação de outros grupos, não meus, mas assim, à frente, como embaixadora, de grupos de mais de 80 mil mulheres. Então, eu já fazia um trabalho muito forte na região do Grande ABC, que são 7 cidades, né? Sim. E eu vi que dentro de onde eu moro, no condomínio onde eu moro, precisava de ajuda para essas mulheres entender, precisava de uma mulher para orientá-las, porque pelo perfil mesmo, elas não estavam conseguindo trazer à tona aquilo que elas faziam. Elas achavam que aquilo era muito pequeno, né? Ah, isso aqui é só para tirar um dinheiro extra. E aquilo estava virando um negócio. Então, comecei a partir de 3 mulheres, né, depois 10, depois 17, hoje tem mais de 3 mil mulheres, fazendo um trabalho solo. Fazendo um trabalho solo de entendimento a como se formalizar, porque isso é necessário, ela entender como é a formalização. Aí nós temos parceiros como o Sebrae, do Grande ABC, que traz o programa delas, que é um programa bem específico para que elas possam desenvolver os negócios com um olhar bem feminino, né? Quando você fala da questão da mulher, nós somos até, assim, nível Brasil, 52%, né, de mulheres, né? E os outros 48% nós parimos ou geramos, né? Então, assim, esse processo de entendimento do nosso lugar como um ser humano não é disputar com o homem. Nunca vejo isso. Porque eu também atuo com mulheres na área política, né? Num grupo suprapartidário, né? Então, a gente também entende as questões de o que é ser mulher e como a gente ter um lugar e um espaço de fala, independente do homem ter. A gente trabalha junto mesmo, né? Tanto que o meu grupo, o Conversa de Mulher, ele é com foco feminino, mas nós temos apoiadores de todos os gêneros, né? Que legal. Os rapazes são bem-vindos, uma e os rede demais... empreendedora. Eu acredito que é isso, sabe, Marcelo? A gente não pode fazer acepção. Ah, sou mulher, sou mulher. Eu acho importante, sim, a maioria ser mulher. Mas eu acho interessante quando o parceiro, o apoiador, o sócio daquela mulher fala, eu posso participar de uma reunião para entender como funciona? Pode e deve. E o olhar masculino é importante para aqueles detalhes que muitas vezes a mulher não vê. Nós somos multifocais, você falou bem isso, né? Nós temos essa visão ampla, mas o homem com detalhe também complementa aquilo que nós temos de amplo. Então, eu vejo que essa junção das duas partes são muito importantes. Então, nunca vou deixar um parceiro, um apoiador de uma mulher não participar de uma reunião minha por ser só de mulher. Então, assim, foco é feminino, mas a abertura é ampla para todas as falas. Então, mais uma vez, obrigada. O Conversa de Mulher está à disposição, viu, Marcelo, para que você venha também. Iris é nossa parceira. Nós fazemos um trabalho assim de loucuras. A gente nem sabe como consegue, mas a gente consegue porque a gente se entende. Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal vamos. E vamos fazendo isso porque é uma missão. Eu não vejo como, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu acho que é consequência o dinheiro de todas as ações que a gente faz. Mas, principalmente a missão de ver mulheres no lugar de palco. Se quer ver eu feliz, é ver uma mulher, do meu Conversa de Mulher, estar no palco falando sobre aquilo que ela entende, falando sobre seus negócios com propriedade. E eu ver que eu fui uma mola propulsora que fez aquela mulher subir ali no palco com segurança para falar daquilo que ela tem de melhor. E assim, é isso que a gente tem que fazer, Marcelo. Eu acho que é um entendimento simples, amplo e completo. A gente dá as mãos e unir de verdade. Não é só palavra bonita, não. É assim, é nos detalhes. Então, por isso que eu tenho aí um papo reto com a nossa amiga Iris. Ela já está aí, né, já conhece já como a gente trabalha aqui, eu aí. E quando ela me convidou, eu falei, vamos embora, bora! E até para adentrar, né? Adentrar no tema da nossa live, Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. Boa tarde, Renata. Para adentrar no tema da nossa live, a nossa própria história de conexão, né, Carol? Porque foi bem interessante, Marcelo. Uma amiga minha, que faz parte da rede, né, integrante da rede, que mora... Conta. A Paty morava aqui em Olinda, era minha vizinha, e aí ela casou com um paulista que mora em São Paulo e conheceu a Carol.
E quando ela conheceu a Carol, ela mandou uma mensagem para mim. Eu nunca vou esquecer das palavras que ela escreveu. Amiga, eu conheci uma mulher que faz um trabalho aqui que é a tua, cara. Vocês duas são muito parecidas, vocês têm que se conhecer. E eu, nossa, manda os links. E aí eu fui ver o trabalho da Carol nas redes sociais. Passei umas 2 semanas observando, analisando, até entrar em contato com ela. E a gente marcou a primeira reunião. E parecia que a gente se conhecia há décadas. A gente tem uma maneira muito parecida de pensar. A gente tem essa questão de não olhar outra mulher como rival, como inimiga. Não. A gente entende que as mulheres, quando se unem, elas são mais fortes, elas conseguem transformar mais, elas conseguem trazer mais resultados tangíveis. E a gente também tem essa questão de não é contra homens, né? Como você sabe, todo evento da Rede Ela Empreendedora tem homens na plateia, no palco. A gente gosta dessa integração, dessa troca que a gente acha muito rica. E a gente tem uma maneira tão parecida de pensar que quando a gente faz, vamos marcar uma call tal dia, a gente praticamente leva os mesmos assuntos. Parece que a gente tem uma transmissão de pensamento. Né? E mesmo à distância, a gente está fazendo um trabalho muito bacana já há 2 anos. Já fiz muitas conexões para a Carol me trouxe muitas conexões. E é um trabalho que vem fortalecendo. E a gente fez um trabalho online agora no começo do ano, foi justamente um workshop falando disso. Porque muitos empreendedores, mulheres principalmente, por toda a questão cultural até, às vezes têm receio dessa questão. Por que parcerias? Né? Por que criar conexões? Ah, mas parceria não é perigoso? Ah, mas na sociedade eu não vou me dar mal? E a gente fez um workshop desmistificando isso, mostrando a importância, o quanto as parcerias são importantes para empreendedores, independente do sexo. Mas são as parcerias que fazem nosso negócio crescer, né? Seja na divulgação, seja em trazer apoiadores, investidores, sócios, enfim. E é isso que a Carol entende tão bem e que ao longo desses meus... Vou entregar a idade aqui, né? 30 anos empreendendo, já, que eu comecei pequenininha, né? Quase 10 anos. Eu aprendi essa importância, né? De como é importante a gente ter os famosos stakeholders, mas a gente traduz como parceiros, como pessoas fundamentais que vão ligar nosso negócio, sejam investidores, sejam clientes, sejam sócios, enfim. E a Carol tem essa mesma visão que eu tenho, é por isso que a nossa parceria já está aí há 2 anos, só crescendo e dando super certo, né, Carol? Bacana. Deixa eu dar uma... Pode falar, Marcelo. Pode falar, que senão a gente vai dominar aqui essa página. Não vai dar... Eu vou jogando para vocês aí o meu veneno, para vocês irem me ajudando aí, né? Esse tempo todo que eu tenho aí de... Olha aí, mais um... Encontrei sua viagem no ABC. Olha aí. O restaurante Demarque ainda tem aí o restaurante Demarque, não? Pois é. É uma longa história. Não tem. Não tem. É uma pena, porque assim, nós tínhamos a rota do frango com polenta, né? É isso. Isso. É bem aqui pertinho, dá para ir a pé da minha casa. Mas, infelizmente, pode vir para cá. Tem um ainda que resiste, mas a gente não tem os grandes. Por quê? Porque, infelizmente, os idealizadores faleceram. E aí tem a segunda gestão que nem sempre quer. E também tem toda a questão econômica local, né? Muitas empresas foram embora, outras também se estabeleceram com a questão da própria parte econômica, né? Tem uma nova rota agora, tem sim. Mas não é igual como era antes, a Avenida Demarque, cheia daqueles restaurantes de 3.000, 2.000, 5.000 pessoas, aquela coisa louca de gente correndo para todo lado. Então, o restaurante São Judas Demarque, é da família Demarque, né? Ele foi vendido o espaço, parece que vai ser um outro empreendimento, mas de negócio também. Estão querendo revitalizar, lógico, porque, na verdade, todo mundo lembra desse local como frango com polenta, né, tão tradicional. E também os outros 2 grandes, né, acabaram, inclusive, sendo demolidos. Um foi demolido, virou um supermercado muito grande. E aí o outro agora está vindo num galpão, né, bem grande, acoplado para empresas, né, colocarem os seus produtos, enfim, tipo um local para desova de caminhões trazendo containers de produtos. Mas é uma pena, porque, na verdade, a gente via também, Marcelo, uma questão econômica que impacta justamente nas famílias. Nem toda família se reúne como antigamente. Exatamente. Nem toda família tem agora essa questão de
Eu vou para São Bernardo para me reunir. Pai já foi, avô já foi, que são os grandes agregadores. Pai, mãe, avô, avó, são os agregadores das famílias. Eu falo isso por mim, né? A gente saía com a minha avó de São Paulo para vir para cá, antes de eu morar aqui. Pois Né? é. E mesmo aqui também. Eu joguei essa conversa do restaurante aí para falar de conexões, né? Então você sabiamente já pegou aí o meu cordão aí, já jogou para cima. A gente é difícil, por exemplo, quando a mãe do meu pai estava viva, né, dificilmente tinha um domingo que a gente não encontrava um terço da família. Quando a avó faleceu, mãe do meu pai, nunca mais aconteceu. Né? Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Minha mãe, que na sucessão era a mais velha, vamos dizer assim, tentou assumir, mas já não tinha o mesmo domínio do frango com polenta, e aí já foi ficando meio desacreditada. Né? Então, eu falei exatamente por causa disso. E aí eu vou dar para você um outro dado. Todas as rodadas de empreendedorismo que a gente abriu, ou que eu participei, todas as acelerações que a gente fez aqui de empreendedoras, e a gente, quando encontra o grupo de mulheres, sempre o grupo de mulheres vai apresentar um rendimento melhor. E isso é corroborado pelos dados do Sebrae. O Sebrae aponta que 69 ponto alguma coisa das mulheres são mais bem-sucedidas do que os homens no que diz respeito a empreender, que é o caso em questão, né? Olha, aí uma colega aí está falando, muito bem, parabéns aí, empurrando a mulherada para cima, gratidão. Cuidado que esse texto, empurrar a mulherada para cima, isso é meio pornográfico, hein, minha querida? Cuidado. Renata é uma Marcelo querida. é sempre brincalhão, viu, gente? Essa história... Marcelo é sempre brincalhão, se acostumem. Senão também fica chato, né? Se for para fazer... ficar com cara de bunda aqui, eu não tô afim, não. Então, a história das conexões empreendedoras, eu sempre percebo isso. E até, por exemplo, mulheres que chegam a sem grupo, é muito mais fácil fazer com que elas entrem em outros grupos, fazer com que elas estabeleçam um network, fazer com que elas estejam mais abertas para ter uma empatia momentânea e formem outros grupos, formem outros times. Então, onboarding de empresas também, eu percebo que toda vez que a gente vai fazer onboarding, as mulheres se enquadram melhor. Então, será que... Vai uma pergunta para a Iris, e aí na sequência a Iris devolve para a Carol. Iris, será que eu estou errado? Ou as mulheres são mais permeáveis, mais fáceis também da gente fazer com que elas estabeleçam essas conexões? Vai aí tu, depois joga para a Carol, por favor. Bom, pela minha experiência, você tem razão. As mulheres, quando elas percebem, né, a gente mostra para elas, primeiro, quebra aquela história mítica de que toda mulher é rival uma da outra. Não é. Elas conseguem enxergar com mais facilidade essa importância dessa união, desse crescimento em conjunto. E, principalmente, quando elas começam a praticar isso, elas começam a ver os resultados vindo mais rápido. Legal. É muito mais fácil você trabalhar em grupo do que você trabalhar só. É muito mais fácil quando você tem uma rede de apoio de pessoas que vão ali te orientar, que vão te ligar pessoas importantes, que vão tirar suas dúvidas, que vão mostrar o caminho, que vão abrir portas. Então, elas acabam sendo mais flexíveis nesse sentido, sim, mais resilientes em aceitar essa nova visão. Eu cresci rodeada de homens, como eu te falei na outra live, né? Meus amigos, a maioria dos meus amigos eram homens e tal, e eu via que entre eles, vocês homens, às vezes é uma questão de dar um tempo para gerar confiança. Não, deixa eu conhecer esse caboclo um pouquinho mais, né? Mas as mulheres, elas acabam confiando na experiência da outra, na referência da outra. Faz, olha, eu conheço a Carol há X tempo, se a Carol está me falando que esse grupo, que essa pessoa é confiável, que vai trazer um resultado positivo para mim, para o meu negócio, eu vou confiar porque eu confio na Carol. Então, a gente tem um pouco mais dessa facilidade da confiança, e como você falou, né? Nós mulheres temos um feeling a mais. A gente consegue fazer uma leitura mais apurada do outro. A gente consegue ler nas entrelinhas, a gente consegue sentir mais a energia da outra pessoa. Então, tudo isso faz com que a gente seja um pouquinho mais permeável, como você falou. Não é que a gente vai confiar de cara, mas a gente começa a enxergar pontos que o cérebro do homem, por ser muito mais prático, às vezes passa despercebido. E a gente consegue ter essa sensibilidade a mais, né, Carol? Eu concordo, sim, muito, né? A gente acaba tendo que desenvolver um olhar melhor e aprendendo com os homens, né? O que eu admiro nos rapazes, puxando a sardinha para o seu lado, Marcelo, é que vocês separam as coisas.
Se eu sou um rapaz, brigo com você, a gente discute sobre uma questão profissional, a gente quebra o pau e daqui a pouco a gente vai tomar um chopp para dar uma relaxada. E durante esse chopp eu não vou falar nada, a gente vai falar sobre qualquer outra coisa. Eu vejo que as mulheres precisam desse time, dessa questão bem ajustada. Olha, nós fizemos uma caca aqui, então nós precisamos conversar acerca disso. É uma conversa dura, uma conversa necessária, mas é aquela conversa ao pé do fogo. Vamos conversar aqui? Ok, terminou, acabou, bora, fui para um lado, você vai para o outro. E com ranço. Uma coisa que a gente percebe nas relações, percebe isso nas conexões. Aquele ranço de não gostar da pessoa porque ela fez algo lá atrás, mas ela já resolveu, né? Então, assim, há uma necessidade desse aprendizado, desse olhar, para se conectar de verdade com o outro, para se entender como que faz com o outro e também para se entender como se faz comigo. O que eu estou guardando para mim disso que já está resolvido, né? Para não olhar, quando eu falo outro, digo a outra pessoa, a outra mulher. Quando eu falo isso, eu falo para que ela possa também entender que já está passando, já deu prazo de validade para aquele tipo de validade, para aquele mal-entendido, para aquela questão de fofoca, para aquela questão de uma série de situações que já foi colocada à mesa. Então, as minhas meninas, eu chamo essas mulheres que estão aí, né, que estão interagindo aqui com a gente, que eu estou muito feliz por estarem aqui, essas mulheres, elas já veem isso já na prática. Então, não tem fofoca, não tem diz que me diz que não tem, e a gente sempre conversa muito abertamente. Eu tenho um processo dentro do Conversa de Mulher que chama Conversa com Café. E nada como um bom café para a gente sentar e conversar. E aí muitas querem fazer, a gente faz grupo de 12 mulheres, e algumas querem fazer o Conversa com Café comigo. Então, assim, tem dia que eu tomo 8, 9 cafés, né? Antes da pandemia era mais, agora deu uma... Mas era importante a gente ouvir, porque muitas vezes a questão não é só o profissional, a questão é o pessoal e como ela se encontra naquele momento. Então, além da conexão que a mulher tem que fazer com a outra, de confiança dessa relação, ela também tem que se entender e ver que numa relação pode ter essas rusgas e que isso pode ser colocado à mesa e finalizado, né? Outra coisa que eu também vejo para uma boa conexão. Eu tenho um grupo e eles têm outro. Posso divulgar as mulheres do meu grupo no seu grupo? Eu falo, pode. Porque não são minhas. E não são meu grupo. O grupo são todas. Exato. O que seria de mim se eu não tivesse toda essa turma? Não teria ninguém, seria eu e eu mesma. Então, assim, essa quebra de... Mas eu posso mesmo? Tem umas que perguntam para mim assim, mas eu posso mesmo divulgar? É bem assim. Eu posso lá colocar o link que vai direto para o meu grupo para elas irem num evento? Pode. Posso mesmo? Pode. Por quê? Porque eu vejo que se a mulher se identifica com a Iris, ela está no meu grupo, mas ela se identificou com a Iris, que bom! Eu pude empurrar essa mulher, como foi a Renata acabou de dizer, eu posso empurrar essa mulher para a Iris ensiná-la em algo que ela precisa. A Iris é a mesma coisa. Eu acho que é questão também de como a mulher se sente segura com relação àquilo que ela formou. Isso. E eu sou muito segura. Se a mulher está feliz... Foi isso que deu tão certo a nossa parceria, né, Carol? Porque a gente tem essa visão desde o começo. Foi uma das primeiras coisas que a Carol me perguntou na nossa primeira conversa. Iris, eu vou poder divulgar as ações do projeto no grupo da rede? Mas é óbvio, se a gente está firmando uma parceria é uma via de mão dupla. Então, você vai divulgar as ações das empresárias da sua rede, dentro da rede Ela Empreendedora, e vice-versa, e não vai ter problema. Porque a nossa intenção é justamente isso, é unir forças. É conectar as meninas de São Paulo com as meninas aqui, como eu estou conectando as meninas lá de Portugal com as meninas do Brasil, e agora a gente vai começar a conectar as meninas de Miami também. Então, é essa a ideia. A gente não quer essa coisa, não, você tem seu grupo e eu tenho... Não, se a gente fez uma parceria, nossos grupos agora são parceiros, são grupos irmãos, e um apoia o outro, e um divulga os projetos do outro, e os dois crescem juntos, e essa é a visão que a gente tem. Silvana, bem-vinda! Silvana! Silvana é uma querida! Silvana é incrível, gente. Faz um trabalho lindo com Brilhantemente Mulher. Deixa eu falar para vocês... Deixa eu contar para vocês uma coisa.
Ficou claro para mim, há muitos anos atrás, como é importante né? Os pares, parceria. Não tem parceria um único cidadão. Par, dois. No mínimo dois. Então, parceria tem que envolver pelo menos uma pessoa. Isso ficou claro para mim e eu acho que é fácil a gente explicar isso para as pessoas. O que é difícil e que tem a ver com a fala de vocês duas é fazer com que as pessoas entendam o conceito de rede. Rede de conexão. O que é uma rede de conexão? Então, toda vez que você consegue... Eu e ele somos frutos de uma conexão de rede, agora a Carol é fruto da conexão da minha rede com o Iris, e assim a nossa rede vai aumentando. Então, qual é a importância da rede? Você, como indivíduo, tem a obrigação de fortalecer a rede. E o que a rede te retorna? A rede retorna para você a amplitude de todos os indivíduos, o conhecimento, o network, a capacidade instalada, o capital intelectual, o capital humano, tudo que a rede puder te devolver, a rede vai te devolver. Então, é importantíssimo quando a gente fala para as pessoas de conexão, quando a gente fala de rede, para qualquer grupo, a gente estabelecer isso. Não é? Entendam, né, o conceito de rede. Porque o de parceria, você já entende. Você faz a tua parceria com a tua mãe quando você nasceu, com o teu pai, depois com o teu namorado, com a tua namorada, com o bispo da tua igreja, com o padre da tua igreja, com o condutor. Então, é fácil entender. Com o teu coach, com o teu psicólogo, é fácil. Agora, o conceito de rede é que é uma coisa um pouco mais complexa e as pessoas têm que entender. Porque aí ele entendendo que a rede tem mais força, a rede arrasta mais, a rede converte, a rede atrai e traciona, fica fácil do cara entender. Então, a rede é forte. Estabelecer redes, aumentar sua rede, fazer tua rede crescer, vai trazer, de fato, força para qualquer grupo que faça parte da rede. Então, a Iris tem o grupo dela, que é meu também, a Carol tem o dela, que é da Iris e que é meu também, e o meu é de todo mundo, o meu é casa de Mana mesmo. Então, a gente vai sempre tracionando mais pessoas para o nosso grupo aumentar. Quando eu falei para Iris, Outubro Rosa, eu quero falar com mulheres, eu tenho poucas mulheres na minha rede, você me ajuda? Ah, poxa, não tem problema não, vai sair mulher até do ralo. O conceito de rede é isso, não é? Iris e Carol, estou falando bem de rede ou não? É isso mesmo. E é isso mesmo. Marcelo. Deixa eu te cortar rapidinho, Carol. O Marcelo tocou numa coisa muito importante. É por isso que a Ela Empreendedora se chama Rede Ela Empreendedora. E a gente fez questão, desde o lançamento de ter esse nome, e esclarecer para as mulheres que participam, né, que começaram a conhecer. E foi um processo bem interessante, Marcelo e Carol, que no primeiro ano da rede, eu quase não aparecia. E as pessoas ficavam, você tem que aparecer. Eu, não. As pessoas precisam entender que a rede são todas as empreendedoras que compõem a rede. Então, se for para Iris aparecer, eu vou falar o nome das primeiras, tá? A Dani vai aparecer, a Deise vai aparecer, a Welly, a Carla Fernanda, e todo mundo vai aparecer com seus negócios, com seu nomezinho. Até as pessoas entenderem que a rede Ela Empreendedora era uma rede de negócios de mulheres, eu fiquei nos bastidores. Quando isso ficou claro, eu comecei a aparecer, até porque as pessoas começaram a questionar, mas quem está coordenando? Quem está fazendo todo esse movimento? Quem está oferecendo esses cursos? Quem está oferecendo um congresso? Quem está à frente do prêmio? E aí eu comecei a aparecer para as pessoas entenderem que tinha alguém ali, claro, mas sem tirar o foco. A rede somos todas nós. A rede é você, que é nosso parceiro com Tudo Ensino, é a Carol e as meninas do Projeto Congresso de Mulher, é a Gláucia e a BW Woman World, é a Fábia Silva e a Dronac lá na Espanha. Então, assim, a rede somos todas nós. E são nossa expertise, a experiência da Carol, que me ajuda numa dificuldade que a Camila pode estar passando agora, e a Carol já passou por algo e vai poder orientar e ajudar a Camila. É a Silvana que chega e traz um novo olhar sobre algo que a gente está ali buscando aprender e desenvolver para ajudar toda a rede. E, então, é isso que a gente sempre deixou claro dentro da rede. A rede não sou eu, a rede somos todas nós. E cada parceiro que chega para agregar, para trazer mais conhecimento, para trazer mais elos para fortalecer essa corrente. E esse trabalho em rede é fantástico. É um crescimento em conjunto que não tem fim mesmo. Né, Carol? E você lembra, antes de voltar para a Carol, você lembra que a gente veio de uma rede. Uma rede que não cresce, uma rede que não se fortalece,
uma rede que se diz global e uma rede que não sai da altura de um milímetro. Mas Por por quê? quê? Porque as pessoas que estão à frente acham que a rede são elas. Exatamente. Se desconectaram do global e acharam que elas é que são a cabeça de tudo. E a gente não sabe que rede não é isso. E aí, o que a gente fez? A gente saiu, pulou fora da rede e deixamos a nossa rede voar. Entendeu, Carol? O que a gente fez? Então, a gente fez parte de uma rede que não evoluiu, a gente pulou fora dessa rede que tinham lá, sei lá, quase 100 e poucas pessoas, que eu entenda, que eu veja movimento sinérgico, só eu e Iris. Posso estar enganado. Não tem o Genésio e a Dani, né? O Genésio e a Dani continuam fazendo um trabalho massa. Ah, é? A Dani sim, a Dani sim. O Genésio também, o Genésio com células empreendedoras e com o... Ai, meu Deus! Sei lá. Os Campus Party, o Genésio que agora é responsável pelas Campus Party no país inteiro. Então, assim, o Genésio continua fazendo um trabalho lindo. Legal. E aí, Carol, o que você acha desse nosso papo aí? Foi bom entrar para a nossa rede? Excelente, excelente, porque é o mesmo contexto do que eu penso. Sabe, eu penso o seguinte, Marcelo, temos que pensar na questão do coletivo, né? Quando a gente vai formar um grupo, a gente tem que pensar nos pilares de existência, nos propósitos embasados nisso, naquela criação, e divulgar isso, e ampliar isso, não chegar no meio do caminho e falar, não é nada disso não, sabe, gente? Eu acho que eu queria tirar um dinheirinho aqui, e eu acho que eu vou mudar as regras do jogo. Não, porque as pessoas, elas veem a verdade, elas vão descobrir. Elas vão ver nessa jornada quem sempre e quem nunca. Entendeu? É muito mais fácil quando você já tem as pessoas engajadas e elas, se eu falar, vamos para o lugar, vamos. Vamos fazer, vamos. Por quê? Porque já está nela a questão de olhar, de observar, de ver atitude. Tem muitos grupos, eu digo até grupos de uma maneira assim, até singela, pseudo-grupos. Por que eu digo que pseudo? Porque se coloca a presidente, então é aquela questão de ter título, né? Então eu tenho um título, né, que me beneficia em algo, às vezes até meu ego. E o resto que forma o grupo. Então isso não vai para frente. Isso vai até uma determinada etapa, mas chega uma hora que as pessoas veem que não há idolatria, não tem como idolatrar, a não ser que seja muito bom, a não ser que seja um fã-clube, a não ser que seja algo muito forte. Quando é grupos de mulheres, aí há um entendimento maior por causa dessa questão de ser multifocal. A mulher está atenta a todos os movimentos, ela está atenta aos sentimentos, ela tem uma percepção muito maior que os rapazes. Os rapazes, às vezes, eles vão levando, tá tudo certo, vamos ver no que vai dar. Mulherada não, ela vai pôr um pé. Não é verdade, Marcelo? Se tiver uma boa conversa, um chopp, alguma coisa que vamos conversar além de trabalho, vai ser muito mais fácil. Mulher não, a mulher ela vai aos poucos. E quando ela encontra esses grupos, que se dizem grupos, mas não efetivamente o fazem, há uma decepção. Né? Há uma coisa, puxa vida, investir tanto meu tempo, investir dinheiro muitas vezes, né? E tempo é dinheiro também. Então, eu vejo assim, é uma responsabilidade nós, como líderes de grupos, estarmos atentos ao que viemos fazer, o que a gente quer deixar de marca, qual é o legado, olha a palavra, não é a palavra mala, qual é o nosso legado, quem vai pegar o bastão depois que eu for dessa para outra? É o que eu vou deixar de marca na vida de uma mulher, empurrá-la para o palco, que nem a Renata falou. De repente, essa é a marca. Isso é que eu fiz, e às vezes nem sei se eu fiz. Deixar uma mulher falar. Tem uma ação que eu faço, Marcelo, que eu vou falar bem rapidinho. Não tem... Calma, que tem tempo. Pode interromper. Mas tem algo que eu faço nos meus encontros presenciais que pode ser ridículo. Para muitas, fala, nossa, mas isso? Mas para a grande maioria é um despertar. Toda vez que tem uma palestra, eu faço uma programação muito extensa de 8 palestras o dia inteiro, então tem intervalos, elas recebem a programação e elas falam, eu vou nessa, Carol, vou pegar meu filho, posso levar, eu vou sair mais cedo. Elas ficam à vontade de entrar e sair do evento. Não tem que ter 200 pessoas ali. Não, elas têm que estar à vontade. As 200 podem andar, 500. Elas não têm esse negócio de
será que eu posso entrar agora no meio e a Carol... Não, nada, já Não, começa daí. Aí o que acontece? nada de rigidez. Entre as quatro, é verdade, entre as quatro, eu vou fazer a apresentação de algumas mulheres para sorteios, entre as palestras. Então, são 4 de manhã, 4 de tarde, e aí elas vêm, Carol, eu gostaria muito de fazer presentear, né, para fazer um sorteio aqui, de uma sessão, de massagem, uma sessão de coach, enfim. Aí eu me dão um cartãozinho, elas me explicam, eu falo, você não quer vir falar? Ela falou, não, eu não sei falar. Fala você, Carol, fala você que você Nossa, é fala bem. igualzinho, né, Carol? Seja aqui, seja aí, igual. Tem medo da Aí eu rede. falo assim, então. Aí eu falo assim, tá bom, então vamos fazer o sorteio. Até agora, vamos fazer o sorteio, vamos sortear hoje a sessão de coach da fulana de tal, que conhece muito sobre esse assunto, mas eu gostaria muito agora que a gente apoiasse essa mulher, porque eu gostaria de chamá-la aqui ao palco. Olha o espaço onde eu estou, lá com o microfone. Aí do fundo, eu já vejo a mulher assim, perdendo a cor. Algumas perdem Bem a cor, assim. outras ficam... Não. Aí eu falo assim, não, você sim. Aí eu Você falo, sim, venha. vem. Aí ela falou assim, mas Carol, venha, agora nós vamos apoiar essa mulher. Nós vamos apoiar. A primeira vez que ela está vindo aqui à frente. Ela entende Legal. melhor do negócio dela do que eu. Então, eu vou estar aqui do seu lado. E você vai falar daquilo que você faz. Aí ela pega o microfone, né? Então, mas eu falei, pode ficar tranquila, a gente está aqui, olha, muitas Tá mulheres, em todas casa. amigas. Então ela começa a se sentir o quê? Se sentir acolhida. Aí, a partir desse momento de acolhimento, ela consegue falar aquilo que ela sabe fazer. E aí, no Legal. final, ela já está rindo. E isso é um movimento muito positivo, porque isso dá uma tranquilidade de fala e impulsiona as mulheres a saírem do lugar e falarem ao Isso. microfone, no palco, à frente de uma plateia Carol, segura daquilo que fazem. a Carol me lembrou de um acontecimento, Marcelo. O É. nosso segundo congresso, né? Antes da pandemia, nosso congresso era nacional e era presencial. Lá no centro de convenções, a gente teve uma menina que ela trabalha com uma marca própria de roupas lindas, bem no estilo que eu gosto, sabe? Vestidos longos, tomara que caia, fendas e tal. E aí ela patrocinou o meu figurino no dia de encerramento do congresso. E aí, de surpresa, ela estava lá, óbvio. E eu fiz, olha, eu já no palco, eu quero chamar aqui a Mel Caroline, que me vestiu hoje, ela vai trazer, falar da marca dela e tal. Nossa, a Mel tremia da cabeça aos pés, fez, amiga, não estava combinado. Não estava combinado, mas você vai vir. Porque ninguém melhor para apresentar a Mel Caroline do que a própria Mel. E assim, a gente desfilou, né? A gente tinha uma cerimônia, ele pediu para a gente desfilar, ela estava com a roupa dela para a linha plus size, eu com o vestido que ela patrocinou. E a gente fez um desfile lá no palco do Centro de Convenções, todo mundo depois quis pegar o cartão da Mel e tal. E ela se sentiu tão à vontade que a partir daí ela passou a fazer pelo Instagram lives desfilando com as roupas da loja dela. A partir daquele momento, sabe? Então, assim, a Carol me trouxe essa lembrança linda do nosso segundo congresso. E é realmente isso, a gente empoderar essa mulher. Dar a ela, sim, voz e vez. E mostrar que ela está, assim, pronta. Porque ninguém melhor para falar do negócio dela do que ela própria. Então, a gente dar esse espaço para ela nos eventos é fundamental. Cada evento da rede, Carol e Marcelo, eu sempre levo 1 ou 2 cases de sucesso. Antes do evento, eu já entro em contato, ligo, acerto tudo direitinho. Olha, a gente vai fazer um evento tal, no dia tal. Eu gostaria que você chegasse lá e contasse a sua história, para que a sua história inspire outras mulheres e para que as outras mulheres conheçam o teu negócio. Né? E isso funciona super bem. É algo assim, que ela sai de lá super satisfeita, feliz. Nossa, eu nunca tinha falado em público, mas agora eu sei que eu consigo. E é muito bacana, gente, ver isso. E outra coisa, Marcelo, que foi bem importante, que é o que a Iris falou. As mulheres, no começo da pandemia, estavam na presença física, nos seus locais físicos. Aí, como migrar para a internet? Como migrar para o digital? Muitas delas só assistiam. Então, viam ao vivo, clicavam e assistiam. Mas, a partir daquele momento, elas precisavam divulgar seus negócios como propriedade. Então, elas teriam que estar aqui, no nosso lugar, ó, fazendo live. Mas, Carol, eu nunca fiz. Eu falei, então nós vamos fazer. Em um mês, no primeiro mês de pandemia, entre março, final de março, começo de abril de 2020,
Eu fiz 57 lives em um mês. E foram muito produtivas, porque se chama uma ação que se chama Lives Livres. Por que Lives Livres? Marcelo sabe falar de carro, ele vai falar como cuidar do carro, você entende do carro, Marcelo. Não adianta eu falar, Marcelo, você vai falar sobre isso. Não, você vai falar o que você quiser. Eu que vou te entrevistar, eu que tenho que entender um pouco mais do seu negócio. Então, eu vou aprender com você, Marcelo, e eu vou conduzir. Eu vou tirar de você o melhor. Então, eu fazia testes com essas mulheres. Você vai falar de carro, Marcelo? Tá ok. Então, quais são os tipos de carro? Quais os carros que você normalmente arruma? Qual é o perfil do teu público? Quais são os seus clientes? Será que eles estão aqui na rede? A gente pode mencionar. Então, isso. Fora deixar a mulher tranquila, porque é o que a gente faz, eu e Iris. A gente traz a mulher para uma segurança de estar na frente de uma plateia, seja física, em que todo mundo está prestando atenção, isso causa um impacto muito forte para quem nunca foi à frente, ou digital, sabendo que aqui em cima tem um númerozinho que oscila e que muitas vezes isso depois vai ser replicado para que outras pessoas conheçam o teu trabalho. Então, assim, são pequenas ações, mas são grandiosas. Grandiosas porque trazem um impacto físico, emocional e social sobre as mulheres. E uma abertura de fala. É uma propriedade, se aproprie daquilo que você sabe falar e fazer. Fale mesmo, vamos, é mais ou menos isso. Por isso que eu empurro. Vai assim mesmo, a gente está aqui junto. Elas precisam disso, elas precisam. Precisam. Mas o que eu estou sempre, né, trazendo para nós aqui, a gente para o eixo. O Outubro Rosa é um outubro é um mês de. Acho que a gente tem que falar de proteção à vida o ano inteiro, né? Não só nos meses, não no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul. O ano inteiro as pessoas têm que se cuidar. Acho que a saúde, não só a saúde física, mas também a saúde emocional, faz parte da nossa vida. Mas, já que a gente está falando de conexões, já que a gente está falando de empreendedorismo, que é o nosso... Ó, a Cátia chegou aí, que é o tema da nossa live. Vamos voltar mais para trás um pouco, falar o que tem a ver também com o toque da mulher, né, para a prevenção do câncer de mama, que é o câncer que mais mata a mulher, mas também é o câncer que tem mais chance de recuperação quando esse câncer ele é localizado a tempo, né, ele é localizado precocemente. Então, essa conexão primária da mulher, mãe, filha, esposa, estudante, com ela mesma, essa conexão inicial dela com ela mesma, dela se tocar, dela saber o que é um exame, eu acho que é a primeira conexão que ela tem que fazer, né? É a primeira chamada para a vida, né? É a primeira chamada para o cerebral, né? Para o cérebro feminino começar a identificar essas primeiras conexões. E aí uma fala com a outra, né? A gente hoje não tem educação o SPB, a Organização Social, Moral, nas escolas não tem mais, e também, às vezes, a educação sexual que a gente tem nas escolas é uma educação sexual que, às vezes, segue tendência ou segue algum tipo de narrativa, e aí eu também não vou entrar no mérito disso, mas eu queria que vocês me dissessem essa primeira conexão, mulher, mãe, filha, dela com ela mesma, quanto isso impacta dela entender o conceito de conexão e de rede no futuro e quanto também ajuda ela a se autoproteger durante a sua vida? Primeiro, posso começar? Depois joga para a Carol, por favor. Deixa eu começar, porque essa é a minha expertise, né, Marcelo? Além da Rede Ela Empreendedora, eu tenho esse trabalho de ajudar as mulheres a se conectarem consigo, a resgatarem sua autoconfiança, a se conhecerem melhor para elas se tornarem mais autoconfiantes, mais seguras. E é a mais importante conexão. Um segundo, vamos falando, eu vou pegar uma água. É a conexão mais importante que a gente tem na nossa vida. É a conexão nossa conosco mesmo. Eu até costumo brincar com as meninas de que, gente, é o seguinte, a gente passa 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano na nossa companhia. A gente precisa se conhecer e se entender. A gente precisa olhar para o nosso corpo e entender quando ele dá sinais. Ele dá sinais, e ele fala, e ele mostra que a gente precisa, olha para você. E é um movimento que para muitas é muito difícil, Marcelo.
Por quê? A gente vive na sociedade, principalmente aqui no Nordeste do país, extremamente patriarcal. A mulher ela é educada, ela é ensinada a olhar para o outro. A prioridade é a família. São os pais, aí depois vem o marido, os filhos, e ela está sempre relegada a terceiro, quarto, quinto plano. E a gente precisa fazer esse movimento contrário. Olha, por mais que a nossa educação cultural, patriarcal, social, diga que a gente precisa colocar tudo e todos acima de nós, a maior prioridade da sua vida é você. A primeira pessoa que você precisa olhar é você. A pessoa que você precisa entender é você. A pessoa que você precisa primeiro apoiar, amar e aceitar é você. Tudo começa com você. Porque se você não estiver bem, suas relações familiares não vão bem, suas relações de amizade não vão bem, suas relações profissionais não vão bem, seus negócios não vão bem, nada vai bem, porque tudo começa na gente. Então, a gente ter essa conexão conosco, a gente fazer esse exercício. Para muitas, como eu escuto no programa que eu desenvolvi para ajudar as mulheres nesse caminho, né, de volta para si mesma, eu sempre escuto, nossa, Iris, como é doloroso esse exercício, a gente parar e olhar para dentro. A gente olhar e se reconhecer, se enxergar como a gente é. E eu falo, eu sei que é doloroso, mas é extremamente necessário. E é só quando a gente consegue reconectar nós com a nossa essência, olhar para dentro, é que a gente começa a perceber que o nosso corpo fala, que ele dá sinais, que a gente precisa se tocar, a gente precisa se conhecer, a gente não deve ter medo do nosso corpo. A gente não deve ter medo de tocar nele, de sentir, de parar um momento e sentir. O que é que teu corpo está sentindo? Como é que você está se sentindo agora? O que é que a tua mente está abrigando? Que tipo de pensamento está corroendo aí tua mente? Aí olha para dentro. Qual o sentimento que você está sentindo nesse momento? Você está com medo, você está com raiva, você está com segurança, você está feliz? Sente. Sem julgamento, sem máscara. Só sente. Só olha para você. E aí, quando a gente consegue estabelecer essa conexão com a gente, todas as outras conexões fluem mais facilmente. Porque a gente vai começar a perceber que eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu tenho qualidades, eu tenho defeitos, eu tenho manias, eu tenho gostos. Pois é. E o outro também. Massa, o outro também tem, cara. Eu não sou ET e o outro não é também. E é normal. E aí a gente começa a entender melhor que assim como eu tenho limitações, eu quero que essas minhas limitações sejam compreendidas, respeitadas e aceitas, o outro também tem. E as relações ficam mais fáceis, porque tem menos julgamento, tem menos cobrança, tem menos dedo apontado, tem mais, nossa, eu não sou tão diferente, o outro também não é. Né, Carol? É verdade. É verdade. Nossa, são tantas reflexões, né? A gente aprende muito, sabe, Marcelo? Muito com essas mulheres, né? Muito ouvindo as outras, né? Eu acho que o ouvir é muito importante. Três pilares que compõem o Conversa de Mulher. O primeiro é o desenvolvimento e a capacitação dessa mulher para os negócios. Então, entra a Sebrae, entra outros parceiros e até mulheres mesmo que estabelecem essa questão. O segundo são as conexões. Como entender as conexões comerciais, como fazer algo que seja viável numa mesa de negociação, como fazer uma parceria de negócios, né? Como fazer uma boa ação de networking. Então, entra eu com a questão da inteligência relacional. Eu mesma, eu e o outro. E depois o autoconhecimento. Porque a mulher tem uma característica própria. Se ela não estiver bem, nada vai bem. Não adianta ela ter a melhor empresa. Se ela não estiver bem, física, emocional, psíquica, com a família, com o marido, com o parceiro, espiritualmente, se ela não estiver bem, nada vai bem. Pode ser a melhor empresa do mundo. Se ela não tiver com autoconhecimento, algo ajustado dentro dela, nada vai em frente. Então, assim, nós fazemos esses três pilares porque sabemos que isso conduz a mulher para um olhar melhor para ela. Claro, ela se valorizar e não é ser egoísta. Não é ser egoísta, é se cuidar. E o cuidado é total. Então, assim, aproveitando o Outubro Rosa, essa conexão nós com nós mesmas é muito importante. Porque a gente sempre pensa no coletivo. A mulher tem isso. Ela começa a trabalhar, ela já quer comprar alguma coisa para a família, ela já quer arrumar alguma coisa junto com um parceiro ou parceira, ela já quer estar junto com alguém para fazer algo com aquilo. É muito benéfico, mas muitas vezes ela esquece dela. Então, esse auto-amor, eu chamo de auto-amor. Né? É importantíssimo. Eu falo para elas, cuide-se. Muitas vezes eu falo para a nossa amiga Iris, cuide-se. E esse cuidado, quando eu falo, é justamente esse auto-amor. Esse olhar profundo para mim, para falar, puxa, não está bem.
eu não estou respirando bem, eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo algo diferente, como que eu estou? E isso reflete na saúde e manifesta-se nesses tumores, na questão física, que o emocional abalado acaba traduzindo. Então, assim, Até porque o câncer de mama é psicossomático, né, Carol? Já foi comprovado que é psicossomático. Exatamente. Então, ainda tem um grupo radical de médicos que ainda acha que é físico, enfim, que é uma série de fatores externos. Para mim, no meu entendimento, não sendo médica, não sendo da área de saúde, eu penso que é a maneira como a gente encara as fragilidades e as questões não resolvidas dentro de nós, que manifesta de alguma maneira. E o seio é algo muito vital. É um elo de mãe-filho, né, na amamentação, naquele momento gestacional. Não que quem não teve filho não tenha sentido isso, né, e de repente não é essa questão, mas eu falo para as mães principalmente. É uma ligação pós-uterina muito forte. É muito além de só dar o ato de dar de mamar. É uma coisa muito propriedade nossa, do ser feminino, né? Então, esse cuidado é necessário, tanto como o útero, também é uma região que tem vários tipos de cânceres que acabam atacando. Então, assim, a mulher precisa ter esse olhar mais carinhoso consigo. O auto-amor é o que eu penso e é o que eu deixo aqui para finalizar essa conversa do Outubro Rosa, que é tão perfeita e tão necessária, viu? É uma tecla que a gente bate muito, né, Carol? As meninas do nosso grupo, as meninas do trabalho, e é muito massa, sempre que a gente se fala, pelo WhatsApp mesmo, a gente sempre termina com se cuida, tá, amiga? A gente sempre tem esse cuidado, né, Carol? Essa frase está sempre nas conversas. E a gente entende justamente isso, Marcelo. A gente tem muito essa questão do olhar para você é egoísmo, se colocar como a Bibi falou aqui lindamente, Bibi, beijo, e a Débora também, beijo, meninas. Você precisa ser prioridade na sua vida. E não é egoísmo, é auto-amor. É você se amar e entender que se você não se ama, você nunca vai conseguir amar ninguém. Porque o amor começa em você. Se você não tem amor por você, você não vai ter um amor genuíno por ninguém. Porque você não conhece esse sentimento. Você não conseguiu nutrir ele dentro de você. Então, a gente tem esse exercício, esse cuidado com as meninas. E a Carol fechou perfeitamente. Concordo totalmente. Então, só para a gente dar uma atençãozinha para o pessoal que está no chat aqui. Silvana Ribeiro, vai ficando, né? Muito bom esse conceito de rede, vocês estarem abordando aqui a história de rede, é importantíssimo entender o conceito de rede. É isso mesmo, Silvana, estamos juntos. Wonderflow entrou também aí. Bia Tenório Modas também entrou. KS Negócios Imobiliários aí também entrou. Castro Cardoso entrou. Débora Xavier. Olhar para si, aí o depoimento da Débora, né? Olhar para si é sempre muito difícil, é sempre muito complexo. Claro que olhar para si, eventualmente também você olha para dentro de si, você não gosta do que está vendo, né? Você está vendo uma pessoa que não está preparada, você está vendo uma pessoa que ainda está crescendo. Então, óbvio que não é fácil a gente olhar para dentro, mas faz parte da autocrítica e da autorresponsabilização para que você cresça, afie cada vez mais o seu machado, alinhe suas competências de mercado. Então, se você olhou para dentro de si, não gostou do que você viu, o único culpado é quem? Você! Então, está na hora de fazer aí uma autorresponsabilização, está uma hora de você correr atrás do seu prejuízo e de aprender a afiar o seu machado melhor, olhar suas skills e entender que é isso. Então, está dizendo aqui, né? É irreal, é supra-real a gente olhar e identificar os nossos gaps, as nossas rotinas. É surreal. Cardoso também está dizendo, Castro Cardoso está dizendo, é uma pessoa muito importante para mim mesmo, eu sou a pessoa mais importante para mim mesmo. Ótimo. Fez a sua escolha, né, de ser importante para você mesma, para depois tentar ser importante para alguém, né, depois que você for importante para você, depois que você olhar para dentro e gostar do que você vê. Né? Então, as pessoas também acham que eu tenho que olhar para mim mesmo, tenho que me amar. Mas não necessariamente, você tem que amar essa sua versão. Talvez você tenha que aprimorar essa sua versão e amar a próxima. Sua próxima versão, que vai ser a versão sua melhorada, mais bem acabada. Eu tenho culpa nisso aí, né, Débora? Pois é. Então, a Débora está sempre presente aí com a gente, é bacana isso. A Débora é minha parceira agora na Rede Ela Empreendedora, está me ajudando na organização do congresso, e é minha mentorada. Parceira. Parceira.
E o que ela acabou de escrever aí foi isso que eu falei, né? Que ela disse, desde maio está se olhando mais. Eu tenho culpa nisso aí, porque foi quando começou o nosso processo. Então eu tenho uma culpa boa aí. Então, Carol, só para a gente, como a Carol é a nossa convidada, eu vou começar a deixar ela preparar o fechamento para a nossa live de hoje. Nós já vamos aí para mais de 1 hora de bate-papo. Nossa, já? Nesse teu pilar, nesses teus 3 pilares, olha aí, homem entrando, Luciano Cristiano, seja bem-vindo, Luciano. Bem-vindo, Luciano. Nesses teus 3 pilares, aonde é que a gente poderia encaixar a autorresponsabilização da pessoa sobre ela mesma, para que aí ela consiga estar com as suas competências de rede, individuais, para conseguir olhar o coletivo? Onde é que a gente consegue encaixar nesses teus pilares aí, Carol? Se é que consegue, né? Me diga aí. Pois é difícil, porque cada mulher tem uma situação muito própria, né? Desse autoconhecimento, dessa autovalorização, desse auto-olhar. Como uma das pessoas mesmo diz, muitas vezes é difícil a gente se olhar. Então, eu acredito que essa questão fique entre você admitir que precisa desse olhar profundo, procurar especialistas que possam traduzir muitas coisas que a gente não consegue, né? Dos nossos traumas, das nossas vivências, daquilo que nós trazemos na bagagem. O autoconhecimento é importantíssimo para você se desenvolver como ser humano, não é nem como profissional, é como ser humano. Né? Se entender faz com que você entenda o outro, e se amar faz com que você ame o outro também. Então, é tudo a partir de mim, não é o outro que tem que fazer para mim, é a partir de mim o movimento, né? Então, o autoconhecimento, eu acredito que seja uma base muito importante, principalmente nos dias atuais, que pós-pandemia nós tiramos um tapete e começamos a vasculhar coisas que a gente achava que estavam muito bem resolvidas, estavam embaixo do tapete ali, porque a gente não tinha tempo, porque a gente vivia correndo. Hoje a gente continua correndo, só que a gente continua olhando para aquele tapete falando, eu não sabia que eu tinha tudo isso aí tão bem camuflado, e hoje eu preciso tirar isso para tratar. A questão da inteligência relacional voltada a relacionamento comercial, né? Como essas tratativas podem ser mais humanizadas, ao invés de só trocar um cartão? Porque quando fala de ação de network, a gente pensa que é só isso, mas é uma amplitude de situações e posicionamento. Então, se eu não estou bem, como que eu vou para uma reunião de negócios? Como que eu vou fazer uma negociação? Como que eu vou divulgar o meu trabalho através daquele cartão? Porque não é só entregar o cartão. Tem todo um trabalho para formatar um cliente, naquela sequência, né, de conversa. E, por último, a captação e a capacitação, desculpe, a capacitação, desculpe, e o desenvolvimento dos negócios, porque há uma necessidade de você crescer, há uma necessidade de você entender o que eu quero, o que é viável hoje para o meu negócio, para o meu segmento de atuação, onde eu quero chegar, quais são as minhas perspectivas. Não precisa ser muito longa, porque, afinal de contas, há uma realidade muito nossa. Nós não podemos ficar agora fazendo planejamento de 5, 10 anos, como fazíamos antes. A gente faz 1 ano, no máximo 2, porque tudo está oscilando demais. Nós temos que pôr o pé no chão para os nossos negócios. Onde eu quero chegar? E como eu quero chegar? E o que isso me traz? Porque também a expectativa sobre a nossa vida profissional tem que incluir satisfação, tem que incluir amor, incluir felicidade, palavrinhas que parece que a gente deixou para trás. Tem que ter algo muito mais forte do que só abrir e fechar uma loja, só abrir e fechar um e-commerce. Tem que ter uma experiência sua de conexão com aquele que está comprando, né? Então, eu vejo que são 3 pilares que transformam a visão de só venda e compra, não. É de estar conectado com aquele cliente, com aquela pessoa. Quando eu falo para as meninas, não é só conexão para negócio. Muitas vezes vocês terminam um negócio e fica uma conexão para a vida. Terminou aquele projeto, você fala, é com você, Iris, que eu quero fazer outras coisas. Porque você me entendeu, porque deu liga, né? Conjuminou, né? Deu conexão. Deu conexão. Deu conexão. Então, assim, vejo que esse mover, né, há uma necessidade de um olhar muito mais apurado. As nossas coisas, as coisas que nos rodeiam e a relação com os outros.
as conexões são importantíssimas, são necessárias e devem ser feitas de uma maneira clara. O que eu quero, o que você quer, o que eu posso te dar, o que você pode me dar e onde a gente quer chegar junto. Isso é uma parceria que dá certo. Isso é uma conexão de negócio, uma conexão para a vida. Então, são essas as minhas palavras aqui, já finalizando para vocês. E já estou muito feliz de poder estar aqui. E mais uma vez, meu muito obrigada. Eu vou deixar aqui o slogan do Conversa de Mulher, que é conversando que a gente se entende. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Muito obrigada, viu? Imagina. Só lembrando, já que você focou tanto nas conexões, as conexões são a ponta de um iceberg para algo muito maior no que diz respeito à comunicação humana. A conexão, ela gera laços que eventualmente vão gerar vínculos. Então, esses vínculos, eles podem ser vínculos fortes ou vínculos fracos, dependendo de como foi estabelecida a tua primeira conexão. Então, como nós estamos falando aqui do sentido de rede, né? Rede é isso, né? É a aproximação da conexão para que a conexão estabeleça um laço, para que esse laço gere um vínculo. E esse vínculo, necessariamente, ele acaba sendo parte afetiva, parte emocional, parte profissional, porque isso é o ser humano. O ser humano é tudo isso junto. Né? O ser humano é business, o ser humano é negócios, o ser humano é autoimagem, o ser humano é vendas, o ser humano é acolhimento, o ser humano é tudo isso dentro da gente, né? Então, Vini, quanto tempo? Nosso papo de hoje é sobre isso, né? Conexões. Então tá lá na nossa thumbnail, lá, tá lá. Essa live vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, lá no Tudo Ensino, e lá a gente ainda vai poder responder algumas outras perguntas. Então, peço a você que está vendo a gente aqui, que ainda não conhece lá o nosso canal do Tudo Ensino, vá lá, faça conexão. Hoje a gente veio para cá, por Instagram, porque eu achei que a gente estava devendo também essa live aqui no Instagram. Sim. Faz tempo. A gente vem há mais de ano fazendo só live dentro do YouTube, então hoje a gente veio para cá, né, para falar com o pessoalzinho que está aqui no Instagram, porque eu acho que é importante a gente falar com todos os nossos públicos e estabelecer conexões, laços e vínculos. Vínculos fortes, que sejam capazes da gente sempre levar isso para qualquer... Então, precisou de um penteado diferente, precisou de uma unha, precisou de um negócio, a gente tem uma conexão que pode levar isso. Precisou de um afago, precisou de um abraço, precisou de um coaching, de um mentoring, a gente tem um mentoring para isso. Não precisou de nada, que é só bater um papo, tomar um café. Ó a Carol aí, tomando café na vontade, 8 cafés por dia, ela não dorme por causa disso, ela toma muito café. E a Iris também. É isso aí. Iris, últimas palavras para a gente ir fechando. Pessoalzinho, então lembrando, a live vai ficar gravada. Ô, professor Kenis Bonatti, seja bem-vindo. A live vai ficar gravada lá no canal do Tudo Ensino, youtube.com/Tudo Ensino. E eu quero dar um outro aviso também, viu, Carol? Da Rede Ela Empreendedora também, né? Isso, lembra? Também. Da Rede Ela Empreendedora também. Pronto. Queria dar um aviso para a Carol. Carol, a gente tem mais de 80 horas de conteúdos direcionados a empreendedores totalmente gratuitos. Então, sempre que você quiser alguém te pedir alguma orientação, se é que te pedem, de qualquer uma das áreas de negócios, vendas, empreendedorismo, a gente tem conteúdo lá gratuito e faz lives aí semanalmente. Mas tem já mais de 80 horas de conteúdo gratuito disponível lá no canal do Tudo Ensino, lá no YouTube. Então, não se aperreie, tem conhecimento lá à vontade. Você não é tudo real para nada. Você só tem que entrar lá e assistir os conteúdos, se quiser, infeliz. Vai lá, Iris. Detalhe, conteúdo de qualidade, que é o mais importante. Bom, eu só queria agradecer, né, a Carol por ter aceito o nosso convite, ter trazido à tona aqui esse tema aqui para nós empreendedores, principalmente nós empreendedoras, né, que é o nosso foco desse encontro Tudo Ensino, Ela Empreendedora, são as conexões, as parcerias. E a gente tem essa importância que o Marcelo frisou agora no final, antes de passar para a Carol fazer as considerações dela, da autorresponsabilidade, Marcelo, que é algo que as pessoas temem. A gente tem a cultura de arrumar culpados, né? Arrumar pretextos culpados. Culpa. Isso. E aí, quando a gente faz esse caminho do autoconhecimento, e por isso que até aqui no chat todo mundo concordou que é tão doloroso, tão difícil, porque quando a gente olha para dentro, o que é que a gente enxerga? Putz, aquilo que me incomoda no outro está aqui. Aquilo que me irrita no outro, aquilo que eu não gosto no outro, aquilo que eu condeno no outro, está aqui.
E me irrita justamente porque está aqui e eu queria jogar para baixo do tapete, eu queria negar, eu fechava os olhos para ver. Mas quando a gente começa a se interiorizar, olhar para dentro, a se reconectar, a gente vê, olha, você só reconhece aquilo que você conhece, gata, tá aí dentro. E esse lixo que te incomoda no outro é teu, você vai ter que tirar de dentro de você. E é por isso que é um processo tão delicado, e a gente faz com esse acompanhamento acolhedor, né, do nosso processo de mentoria, de coach, de desenvolvimento das mulheres, desse autoconhecimento. A gente sabe que não é fácil, mas que é necessário. E foi uma conversa que Travou. Bora lá, Iris. Põe lenha aí nessa fogueira. A internet dela é a lenha. Voltou aí? voltei. Bota a lenha aí, bota a lenha aí nessa fogueira. Como eu estava falando com a Débora até hoje de manhã. Eu estava falando com a Débora hoje de manhã. Esse processo ele é libertador. Por mais doloroso que ele seja, ele é libertador. A gente tira um peso, a gente tira o peso das nossas costas de ter que se diminuir para encaixar em mundinhos, para acreditar que só se encaixando a gente vai ser aceita. A ter que seguir padrões que a sociedade impõe. A ter que ser de tal jeito para que um grupo de pessoas, ou um fulano ou uma fulana, nos ame e nos aceite. Não. Quem ama você por você ser exatamente quem você é. Quem não gosta de você, não gosta de você pelo mesmo motivo. Então, valoriza quem te ama por ser quem você é e continue sendo quem você é. Só lembra que Jesus Cristo foi independente de religião, não vou entrar no contexto aqui, mas Jesus Cristo foi o ser humano mais perfeito que existiu e não agradou todo mundo. Imagina se eu vou ter a pretensão de fazer isso. Não vou, sabe? Então, eu vou ter esse processo de me melhorar, de me amar, de me aceitar, de me conectar comigo para que eu tenha conexões produtivas com outras pessoas. E essas conexões vão ser familiares, sociais e profissionais. Principalmente profissionais. E como se... Eu escuto muito essa pergunta, mas Iris, como essa conexão comigo, como eu me entender, como eu me conhecer, vai refletir no meu negócio, no meu trabalho? Total. Porque quando você está alinhada com você, com a sua essência, com seus valores, você sabe aquilo que é importante para você, você vai conseguir estabelecer parcerias com pessoas que têm os valores alinhados aos seus, que têm uma visão alinhada à sua e que as coisas vão fluir melhor. É por isso que a nossa parceria, né, Carol, dá tão certo. A nossa parceria, Marcelo, né, já vem desde os mesmos 7 anos que a gente vai fazer mês que vem, são 7 anos que a gente se conhece através da rede e a gente se conectou e a gente nunca mais se afastou. Porque a gente se conhece a ponto de saber que, por mais diferentes que nós sejamos como indivíduos, nós temos valores, nós temos visões que se alinham. E é por isso que a autorresponsabilidade de se entender, de reconhecer quando a gente comete erros, toma decisões erradas, tem atitudes erradas, o que é normal no ser humano, isso faz com que a gente cresça. E só quando a gente se conhece o suficiente, a gente tem essa humildade de olhar e dizer, eu errei, eu tomei uma decisão precipitada, eu fiz uma fala equivocada. Não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, é muito grandioso se reconhecer e admitir. Então, são momentos como esses que mostram quanto conexões são importantes. Eu já proporcionei algo que eu amo, proporcionar conexões. Já proporcionei uma nova conexão, você e a Carol. Eu sei que vai sair muita coisa boa daqui. E quantas pessoas chegaram aqui na noite de hoje e aprenderam um pouco com cada um de nós? E quantas conexões de quem está aí vão entrar em contato com a gente em algum momento, vão se conectar e vão crescer junto. Então, valorizem, sim, essas parcerias. E tem outra coisa também, né? Se não aprendeu, que se dane, porque vai lá no YouTube ver o vídeo do BBB. Entendeu? Vai lá ver o vídeo, vai lá se entupir de porcaria e que se dane. Por quê? Tem uma coisa que é imutável, não vai mudar nunca. 33% das pessoas gostam de você porque você é o que você é. 33% das outras pessoas não vão gostar de você de jeito nenhum, nunca no mundo. E 33% não estão nem aí para você. Então, na verdade, eu me importo com quem realmente se importa consigo mesmo. Então, esse é o primeiro negócio. Não estou aqui para fazer meio termo, nem para fazer meia culpa, nada. Se o cara vem para nossas lives e não quer fazer um exame de consciência, ou vai sair, a Iris e a Carol estão falando para mim olhar para dentro de mim mesmo, para me reconhecer, eu não estou afim, não. Tchau, bebê. Vai lá, outro vai vir para o teu lugar, o outro a gente vai dar muito mais atenção. E o mundo é que vai fazer esse filtro. A rua vai fazer o filtro, o teu próximo empregador vai fazer o teu filtro e vai entrar alguém no teu lugar
mais afim de ouvir o que pessoas mais experientes têm para te dar, têm para te oferecer e têm para te agregar. Então, tô nem aí. Quer aprender? Vá buscar referências positivas, referências verdadeiras, referências com indícios de sucesso. Então, às vezes o cara está pagando aí uma grana para um mentor, está pagando aí uma fortuna para um mentor. Quando você vai ver, o mentor dele é um mentor forjado nas redes sociais. É um cara que nunca teve na mão um negócio, nunca ajudou ninguém a empreender. É um mentor de Instagram, é um mentor de Facebook, é um mentor de rede social. Vá buscar um mentor como a Carol, vá buscar um mentor como a Iris, que tem indícios reais de sucesso. E aí sim, escolha muito bem as suas conexões para você estabelecer laços bacanas e vínculos extremamente viáveis para a tua vida, para você, para quem está à tua volta. Então, acho que esse é o recado maior aqui para a gente, tá bom? Fechou, Carol? Podemos nos despedir? Fechou. Um grande Eu beijo quero para você. saber o @projeto Conversa de Mulher. Vocês já estão convidados. E, Marcelo, vamos nos conectar. Tem muito para a gente trocar, hein? Já estamos. Iris, fechou? Eu que agradeço. Fechou, Marcelo, gratidão. Carol, gratidão. Foi lindo. E gratidão a todo mundo que estava aqui com a gente. Boa noite. Ó, pessoal, tá chegando muita gente aí no finalzinho. Pessoal, desculpa, a gente está aqui já há 1h20 conectados. Conectados, vinculados e muito bem estabelecidos. Vamos tirar uma foto, Marcelo. Antes da gente sair, quem tira? Faz a foto aí. Tira aí, Carol. Tira. Tirei. Então, pessoal, do meu coração, muitíssimo obrigado. Essa live hoje quase não sai, ela tinha tudo para não sair, mas a gente foi extremamente focado, foi extremamente resiliente e a live saiu em grande estilo, como sempre. Né? Nossas lives nunca são lives pequenas, elas são sempre lives agregadoras, lives que trazem convidados excepcionais e que sempre agregam valor para quem está afim de permitir que o valor lhe pertença. Do contrário, continua pobre, meu querido. Grande abraço para vocês. Vínculos reais, vínculos virtuosos e sejam todos muito felizes. E como diz a Rediela, cuidem-se. Grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, Até tchau. já. Tchau.